Olá, viva, cá estamos nós então para a última edição dos Convocados de 2014. O Benfica está fora da Taça de Portugal, o jogo terminou há pouco e o Sporting de Braga acaba por ganhar no Estádio da Luz por 2-1. Vamos falar de futebol, nossos convocados já sabem, como sempre, temos Tomás Postiga, também Alfredo Costa, Mário Ferreira, Hermógenes Mourinho e ainda Pedro Casanova. Hoje não vamos ter o Pedro Casanova, o Alfredo também está atrasado para o nosso programa, deve ser uma questão de trânsito com as renas do Pai Natal por aí. Entretanto, lembrar ainda que temos o apoio da padaria Rodrigo Pão, em frente ao metro de São Brás, precisamente na rua 5 de Outubro, Póvoa de Varzim, e dizer também que vamos começar por falar exatamente desta Taça de Portugal, em que temos resultados esquisitíssimos, eu diria. Desde logo um Vizela que ia surpreendido o Sporting, um Passos Ferreira que foi surpreendido em casa pelo Famalicão, e o Benfica que acaba surpreendido em casa pelo Sporting de Braga. Eu começaria exatamente pelo Hermógenes Mourinho, desta vez para ser também um pouco diferente do habitual, tendo em conta até que o Rio Ave encontrou a chave, digamos assim, para seguir em frente ao derrotar os Chaves por 2-0. Como é que tu viste esta, digamos que esta jornada da Taça de Portugal? Boa noite. Taça é taça e ao longo dos anos vai-nos habituando a resultados surpreendentes e, mais uma vez, aconteceu taça, principalmente num Passos Ferreira Famalicão. Hoje e recentemente, um Benfica jogando no seu ambiente era favorito, mas sabemos que o Braga está a atravessar também um excelente período, está a atravessar uma fase muito positiva e repetiu o resultado com a única derrota no campeonato do Benfica. Logicamente que este resultado para o Benfica é penoso, penso que é dramático, porque o Benfica é o titular da Taça Portugal. E fica um jogo bem conseguido, não é? E após a eliminação das provas europeias, o Benfica apostava tudo nas provas nacionais e este resultado é uma machadada nas aspirações do clube. Mas o futebol é isto e a taça é isto, e eu ontem assisti, como normalmente assisto ao meu clube, o Real teve também um jogo, os 2-0, não foi fácil, um jogo muito complicado perante uma excelente equipa, uma equipa que é tão só um candidato à subida à Primeira Liga. Tem uma excelente equipa, está a ser bem orientada, não só excelente equipa como também bom plantel, e o Rio Ave não foi fácil este resultado 2-0. Inclusive o Rio Ave ficou reduzido já na primeira parte a 10 elementos e depois creio que o Rio Ave teve a felicidade no primeiro golo, e penso que é importante referir que é aí que está talvez uma das bases do sucesso, que a concretizar o primeiro golo é precisamente em cima do tempo de intervalo, ou seja, naquela altura os índices de confiança elevaram-se para a segunda parte, inclusive transmite também para a sua equipa técnica, principalmente o seu treinador, traz outras motivações em termos táticos, porque pode alterar consoante o resultado. E foi isso que aconteceu. Portanto, o Chaves teve uma reação muito boa na segunda parte, se bem que os primeiros 10, 15 minutos o Rio Ave podia ter também podia ter decidido com excelentes oportunidades. Estou a falar nomeadamente do Ucra e do Prince, que são flagrantes, e depois o Chaves, como lhe competia, e também atuando com mais um elemento, houve realmente uma reação muito, muito forte, em que o Rio teve a felicidade e o Chaves teve a oportunidade para empatar. Depois disso, o Rio Ave faz o segundo golo numa situação caricata, em que é realmente incompreensível em atletas de alta competição terem deslizes como a defesa de Chaves. O Rio Ave não tem culpa disso,
realmente já uma jogada e uma bola praticamente perdida, e tem realmente uma reação no jogador de Chaves incompreensível, derruba o Ucar principalmente, e é um penalti nítido, o Rio Ave concretizou. O Chaves ainda teve a hipótese, já no período de compensação, de reduzir numa grande penalidade em que o guarda-redes do Rio Ave defende, e portanto nada a opor, venceu a equipa que teoricamente era a favorita, concretizou esse favoritismo. Nos outros jogos, como já referi, o Passos Ferreira Famalicão é a surpresa da jornada, perante uma equipa do Campeonato Nacional de Séniores, que também é um candidato na sua série, um candidato à subida, claro, e depois, como sabemos, houve grande dificuldade, principalmente nas equipas das ilhas, portanto na Madeira, principalmente o Marítimo com o Oriental, das grandes penalidades com o Marítimo, que era favorito, conseguiu só através das grandes penalidades. O Nacional teve grandes dificuldades perante uma equipa também, como sabemos, que já causou sensação ao eliminar a Académica, e realmente está-se a isto, e há que encarar com realidade. Portanto, isto ao longo dos anos vai acontecendo, e só tenho que principalmente congratular-me e felicitar-me pelo apuramento do Rio Ave. De resto, temos realmente o Benfica fora da Taça de Portugal, um certo sabor a um portista por ver o Benfica fora da Taça depois da derrota no Dragão no passado domingo. Nota-se, é que a gente olha para o teu semblante e nota-se. Não dissesse que não. Sendo duas competições distintas, e o Porto já foi eliminado da Taça. Há 2 eliminatórias, portanto, não é por aí. Agora foi o resultado que me surpreendeu, sim. O Benfica, pese embora até esta altura ainda não ter feito um jogo que eu diga, olha, jogou a Benfica e convenceu. Acho que o Benfica esta época ainda não o fez, muito sinceramente. Jogando em casa e depois de uma vitória muito moralizadora no Dragão, pensava que de facto, frente ao Braga, conseguisse vencer e passar esta eliminatória. Eu vi só a primeira parte, na qual o Benfica estava a ganhar 1-0, e foi com alguma surpresa que, ao sair de casa, reparei que estava a perder 2-1. Eu acho que os benfiquistas estavam a desceram hoje um pouco à terra. Acho que precisavam, porque esta equipa, ou este conjunto do Benfica, é um conjunto frágil. Tem conseguido vencer os seus jogos sem convencer, mesmo perante equipas mais fracas. E, portanto, diante de um Braga muito bem orientado, muito bem disposto taticamente, acabou por ser surpreendido. Esfuma-se o discurso de Jorge Jesus, que se agarrava aos títulos nacionais. Eu acho que o Jorge Jesus é inteligente e tentou, não sei porquê, mas tentou, no lançamento deste jogo, e acho que todos nós temos a oportunidade de ouvir essas declarações, colocar muita pressão sobre o árbitro relativamente à agressividade do Braga. Ele não deve ter visto o jogo do Benfica no Dragão, porque se ele somasse as faltas que os jogadores do Benfica fizeram, e muitas delas sem cartão, eu acho que ele estava calado. Perguntavas-me, desculpa. Se esfumava o discurso do Jorge Jesus, se agarrava precisamente aos troféus que havia conquistar em Portugal. E no já lá vai, não é? Sim, no já lá vai, o triplete que o Luís Filipe Vieira pedia para esta época já não vai ser conseguido. De qualquer das formas, é lógico que perante o lote de equipas que está nesta taça, de todas elas, o Benfica teoricamente era o candidato número 1. Não só pela carreira vitoriosa que tem feito no campeonato, mas que me parecia, na teoria, das equipas que estão nesta taça, aquela que melhores valores e melhores opções poderia para vencer o troféu. Obviamente que a pressão de chegar a uma final da taça e vencê-la era muito maior a partir do momento que o Porto foi afastado. O Guimarães também, portanto, ficariam o Sporting, o Benfica, o Braga neste caso também seria eliminado, e portanto discutiria-se por aí um dos finalistas, também o Rio Ave, por aí um finalista da Taça de Portugal.
Acho que acabou por ser uma noite triste para o Benfica, obviamente, para os benfiquistas, mas eu acho que, eu não vi a segunda parte, portanto não vou comentar a justeza do resultado, mas acho que por meio também o bom momento que eu vi na segunda que parte o Braga foi está a muito passar. o jogo do passado domingo, isto é, fazendo as coisas ao contrário, pondo o Benfica no lugar do Porto e o Braga no lugar do Benfica, fazendo assim. O Benfica atacou e não marcou. O Sporting Braga fez 3 rebates à baliza e marcou 2 gols. Só que assim, o Benfica teve uma coisa que o Porto não teve. Porque, e já podemos dissecar o Porto Benfica, mas eu vou-te ser muito sincero, isto é convicção não só de um portista, mas de alguém que acompanha o futebol nacional, os jogos das equipas portuguesas. Portanto, eu vou dizer isto sem qualquer pendor portista. Se o Porto marcasse primeiro no Dragão frente ao Benfica, o Benfica saía de lá com 3 ou 4 no saco. Muito sinceramente. Concordo. Porque o Benfica foi para lá para não perder, nitidamente, jogar num 4-5-1. Aguentou aqueles primeiros 25 aguentou, teve a felicidade de fazer aquele gol e depois acabou o jogo morreu, o Porto caiu qualitativamente na segunda parte e portanto nem vou entrar por aí. O Benfica, frente ao Braga, esteve a ganhar 1-0. Portanto, poderia muito bem explorar uma das principais armas deste Benfica, que são as transições rápidas. Tem jogadores rápidos na frente, esperaria pelo balanceamento do Braga, porque iria em busca do resultado que lhe era desfavorável, e em contra-ataque poderia muito bem fazer o 3-0. Se o Benfica, na segunda parte, continuou com o pendor atacante, claro, o Braga soube explorar os contra-ataques e fez os 2 golos. Acho que é o pragmatismo da eficácia. Acaba por ser a eficácia, tal como aconteceu no domingo no jogo entre o Porto e o Benfica, hoje também a eficácia a prevalecer no jogo entre o Benfica e o Sporting de Braga. Mário, lançando também o teu comentário para este jogo desta noite, o Benfica-Braga, passando pelo Porto-Benfica, mas sem esquecer que o Sporting tem também 2 jogos menos conseguidos, isto é, na passada semana aquele empate em casa com o Moreirense, este domingo passou, e agora, ontem à noite, aquele jogo com uma equipa da terceira divisão, o Campeonato Nacional de Séniores, em que, enfim, foi aquele jogo que todos nós pudemos assistir. Quase que havia taça, não é? Quase que havia taça. Mas pronto, o Sporting, no jogo, falando do jogo da taça, teve muito mal. O Vizela fez o jogo que tinha que fazer, portanto, o Vizela não tinha nada a perder. O Sporting sim, o Sporting realmente incaracterístico, uns furos muito abaixo, e não justifica a rotatividade que o treinador fez, porque todos os jogadores conhecem bem o que aquilo que o treinador pretende, e se querem se afirmar no 11 titular, é nestes jogos, quando têm oportunidades, que têm que mostrar o seu real valor. Desde o guarda-redes, passando para a defesa, que o Sporting teve muito mal ontem. E depois está sempre em vantagem, deixa o adversário empatar, e pronto, e acabou por ganhar, pese o maior favorito que o Sporting tinha, pese a sua experiência. O Vizela também não está habituado a este tipo de jogos a meio da semana, como sabes. Mas foi um jogo... Vinha também de uma vitória moralizadora contra o Varzim. Sim, é evidente, num campeonato que é totalmente diferente, nem sequer poderíamos nem dever comparar, porque se ontem houvesse taça, eu acho que não havia nenhuma justificação plausível para justificar o injustificável, não é? Valeu o resultado, valeu o Sporting, pronto, cumpriu em termos de objetivos, passou à eliminatória seguinte, mas como tu disseste muito bem, o Sporting vem perdendo algum gás de algumas jornadas desta parte. A juntarem isso, não sei se terá alguma influência, mas neste Sporting tem com certeza. A falta do Nani, isso também não podemos pôr isso de parte, porque realmente coincide desde que o Nani saiu do 11 Sporting, o Sporting parece que anda meio perdido, não é? É evidente que quanto ao Moreirense, o Moreirense fez um bom jogo, fez o seu jogo, né? O Sporting podia ter até logo no início, e falou-se aqui em relação ao Porto Benfica, o Sporting também, com o Adriano marca, se calhar o jogo tinha outra história, mas futebol é em si mesmo, quem não marca depois arrisca-se a ver o tempo passar e depois andar atrás do prejuízo, não é? Lá conseguimos empatar para lá dos descontos, parece que o
para além do minuto 90 para o Sporting. 92. Não, para além do 90 para nós tem sido benéfico, não é? Pronto, lá foi um pontinho no meio daquela confusão toda, não foi muito ruim. Agora, em termos de campeonato, penso que as coisas para o nosso lado, se já estavam difíceis antes, Agora estão mais complicadas. agora temos que ser objetivos, realistas. Acho que o Sporting não é candidato ao título e acho que a luta vai se cingir a dois, Porto e Benfica. E olhando o discurso de Lopetegui, assim, agora é mais candidato ao título o Porto, porque está mais longe. É assim, eu só acho que ele não foi muito feliz da maneira como expressou a sua. É evidente que ele não é depois de perder 2-0 que se vai dizer agora, depois disto agora é que eu me convenço. Não, é evidente que ele tem que passar a mensagem de confiança para dentro do balneário, e realmente o Porto, no meu entender, não foi nada inferior ao Benfica, né? Portanto, o Benfica acabou, o Tomás disse muito bem o que se passou durante no jogo, o Porto entrou muito bem, o Benfica aguentou, o Porto não marcou, e depois pronto, com 1-0 do Benfica o jogo começou, perdeu algum interesse. Não foi um grande clássico, longe disso. Aliás, eu tinha vaticinado aqui a semana passada que o Porto não iria cair no mesmo erro, porque já tinha defrontado o Sporting para a taça. Mas acabou por acontecer. E acabou por ter, digamos, são uma coisa que não é normal no Porto. São 2 clássicos e o Porto acaba por os perder. E teve consequências diretas, porque foi o afastamento da Taça de Portugal. E este, embora esteja a 6 pontos do Benfica, acho que ainda é muito cedo para digamos, o Porto a tirar a toalha ao chão. Porque neste momento eu acho que a única coisa que separa o Benfica realmente do Porto é só mesmo uma questão matemática. Porque em termos de futebol, eu acho que o Porto é melhor, o Porto tem a melhor equipa, e não sei se o Benfica, muito sinceramente, se não começar a perder um jogo para o campeonato, se não vem para aí abaixo. Dizia um conhecido portista de nome António Oliveira que se o Jesus fosse treinador do Porto, com esta equipa já estava com 10 ou 12 pontos de vantagem no campeonato. O vosso comentário, começando pelo Hermoso. Antes de me referir a esta situação, há pouco analisei a Taça de Portugal e realmente não esclareci nem foquei o jogo Vizela Sporting que me passou realmente, e foco e respeito e mantenho o discurso dos meus colegas, e o Mário falou muito bem. O Sporting tinha todo o favoritismo, era para fazer mais, mas mais uma vez pagou aquilo que o Porto tem pago, ou seja, erros individuais. O Sporting pagou, o Porto também pagou, porque não é admissível na alta competição, no jogo que o Benfica, acontecerem os erros. Não se admite numa alta competição, e num jogo daqueles, um lançamento lateral, um jogador marcar com a anca ou com a barriga, não é. Isto penso que. E parece desenhos animados isto. E depois o segundo gol também é erro individual, porque não é normal esta situação. Em relação à situação do António Oliveira, temos que concordar com uma situação. O António, que é um amigo, é um homem de futebol e respira dragão. Neste momento dragão, antigamente respirava antes, não é? Sim. E conhece os cantos à casa e sabe aquilo que fala e sabe aquilo que diz. Ele está e quando fala, é perante os discursos dos responsáveis, não é? Ele quis ali, o António Oliveira, atingir só o treinador, falou só o treinador, mas no subconsciente, se calhar, está outras situações. É um homem que conhece tudo, sabe profundamente não só aquela casa, como o futebol português. E claro, custou-lhe perfeitamente ouvir aqui o discurso e o resultado. Primeiro o resultado. E depois o discurso. E depois o discurso. E ele está correto. Está correto. Agora, o discurso do treinador do Porto, mas concordas que se fosse o Jesus a treinar aquela equipa, estaria com ora bem, eu não vou muito por aí. É relativo. Mas que seria diferente. Ele relativizou, atenção, ele está ali a realçar o Jesus em aspectos táticos, em que o Porto neste momento estaria com 12 pontos de avanço. Mas o Porto vinha, atenção, o Porto jogou com o Benfica, era simplesmente o favorito do jogo,
estava a atravessar um bom período, estava a vir realmente de excelentes exibições e nada fazia prever os tais erros individuais. Eu ali já não vou por erros coletivos. O Porto entrou perfeitamente no jogo. O Porto entrou no jogo para vencer. O Porto não é feliz em marcar. E o Benfica, reparem, é que o Benfica entrou na área do Futebol Clube do Porto aos 36 minutos quando fez o golo. O Benfica não tinha chegado à área do Porto. Pois, os primeiros 25 minutos são do Porto. Não, os primeiros, depois... são 36 minutos. O Benfica faz o golo aos 36 minutos. Foi na altura que chegou o Benfica à área do Porto e faz o golo. Portanto, a eficácia 100%. No futebol é importantíssima. E o Benfica, além de ser feliz, por isso é que o António Oliveira fala no aspecto tático, no discurso, e quando diz que o Jesus estava à frente com 12 pontos de avanço, é nessa situação. Portanto, não é a equipa que está a jogar melhor. Porque quando ele diz que o Jesus, com o Jesus estaria 12 pontos à frente, ele não está a falar em termos divisionais, está a falar em termos pontuais. Está a referir-se talvez só ao aspecto tático. Mais nada. Porque o Porto neste momento é um plantel, pronto, para mim, o Futebol Porto tem um excelente plantel. Exato. Tem um excelente plantel e tem excelentes executantes. Na Europa até está a corresponder. O Porto, é importante referir isto. O Porto não teve a sorte do jogo. Nos últimos 15 minutos, o Porto podia chegar ao empate, no mínimo, ao empate. Com oportunidades flagrantes. Não é normal, por exemplo, o Jackson, na segunda oportunidade, não é normal. E as normas, a qualidade, é realmente o cabeceamento, de cima para baixo. E ele faz isso. E não aconteceu. E o Porto teve toda a hipótese, toda a situação de conseguir, no mínimo, o empate, mesmo nos últimos 15 minutos. O que o Porto não fez, realmente, o começo da segunda parte não é muito forte. O Benfica esperou. O Benfica, taticamente, tentou controlar, esperou. E estou de acordo com o Tomás quando diz, em relação ao jogo agora do Braga, o Benfica fez esse tipo de jogo em que o Jesus referia que o Braga era agressivo. O Tomás falou muito bem. O Benfica fez isso. A quantidade de faltas e a quantidade de tempo perdido no jogo. Isso é importante referir. Agora, foi inteligente o Benfica. Foi inteligente. Isso no final de ser assim. O Benfica ganhou bem. Ganhou bem. Ganhou, acabou. Deixa-me só ir também, ainda a propósito deste discurso do António Oliveira. É um discurso, como disse o Hermógenes, de alguém que sente o Porto. É sentimento. Ou também podemos juntar aí o facto de poder ser, e já fala de Jesus, um candidato a substituir Jorge Nuno Pinto da Costa. Ele é candidato. E este é um discurso já de quem se prepara para levar lá é o número 1 apontado. A gente não sabe quantos anos o Pinto Costa vai ficar à frente do Porto quando o tempo ele quiser. Até morrer. E seguramente será assim. Aliás, já está em marcha o movimento de recandidatura dele para mais um mandato e, portanto, e toda a gente no Porto respeita a liderança de Pinto Costa. Quer ele tenha boas escolhas e quer tenha mais e teve bastantes. Obviamente que quando for a altura da sucessão, o António Oliveira, sim, seguramente se apresenta como um dos mais fortes candidatos à liderança. E tendo esta postura e este discurso... Mas o discurso do António Oliveira sempre foi esse. Já quando era treinador do Porto, era esse. Eu não concordo muito. E vou explicar porquê. Eu tenho e reconheço muito mérito ao Jorge Jesus. Muito mérito mesmo. Não só por aquilo que ele conseguiu no Benfica, mas acima de tudo, isto em termos desportivos, mas acima de tudo pela valorização dos jogadores que eu tenho conseguido. Agora, ele também cometeu muitos erros, Jorge Jesus. O Jorge Jesus, salvo o erro, e já fez pelo Benfica, no Dragão, salvo erro, 3 jogos. Este foi o quarto. E foi a primeira vitória dele para o campeonato, do Dragão. Porque já tinha ido lá ganhar também para a taça 2-0. E foi a primeira vez que o Jorge Jesus vai para o Dragão num esquema tático defensivo. Para 5-1, é verdade. Em todas as outras ocasiões, ele quis que o Benfica se batesse de igual para igual com o Porto no Dragão. E sempre se deu mal. Exatamente. E este ano, a gente vai aprendendo com os erros.
estou na tua profissão, também aprendes com os teus erros, eu aprendo com os meus, todos nós aprendemos. E, como é gritante a diferença de valores individuais de uma equipa para a outra, porque o Porto tem, não só no seu 11 base, mas ao nível do banco, soluções que o Benfica tinha o ano passado, mas este ano não tem. É frágil, ok? Mas fala-se muito da questão da experiência dos jogadores do Benfica em detrimento da falta de experiência dos jogadores do Porto. Mas e isso é evidente, um lateral esquerdo do Benfica que é amarelado aos 3 minutos, o avançado do Porto tinha a obrigação de o expulsar. Aliás, ele só não é expulso porque o árbitro não quis. Ele tem uma pancada aos 8 minutos. Podia muito bem valer, podia muito bem valer o segundo amarelo. Sim. Não tenho as dúvidas. Ele não foi expulso porque o árbitro não quis. Mas o treinador e os jogadores, sabendo que aquele jogador está amarelado, tem que ir para cima, tem que explorar as fragilidades. Ele já é frágil como defesa esquerda. Ele já é frágil como defesa esquerda. Com o amarelo, era de explorar. O Porto não foi inteligente nisso. Faltou experiência ao treinador, faltou. Faltou experiência ao jogador, faltou. O Lopetegui teve mais opções neste jogo, teve. Ninguém me tira da cabeça que o lance que dá origem ao primeiro golo do Porto foi falta de concentração e, em grande parte, por causa daquela algazarra que se fez no banco, por causa do lançamento da distância do jogador. Toda aquela algazarra e todo aquele sururu que se gerou desconcentra os jogadores. E a bola parece ali a saltitar. Os profissionais não se pode desconcentrar com isso, mas devem saber as regras do jogo, não? Mas acontece. A questão não era, penso eu que não era na distância do Brahimi, era a forma como Não, o pé na linha, ele não pode pisar, ele pisou o pé, pisou a linha. A forma como ele faz o lançamento. Aquele burburinho, ele está ainda para trás da linha, está a preparar-se para lançar. Pois, mas Sim, mas depois foca, as imagens focam, depois o pé totalmente. Só que em várias ocasiões do lançamento do Maxi, muitas vezes ele invade. Isso não é desculpa. Invade ninguém. E aquele sururu foi por causa disso e houve desconcentração, não importa. Não pode haver. Agora, o Jesus venceu e venceu bem. Eu reconheço que o Benfica venceu bem. Marcou 2 golos, fez 4 remates à baliza, marcou 2 golos. Acabou. Venceu bem. Não tenho que dar a isso. Agora, sim, o Jorge Jesus taticamente ganha aos pontos ao Lopetegui, porque o Lopetegui, em desvantagem, não soube explorar outras opções. E custa-me, e o Hermógenes é treinador e sabe disso. Por exemplo, que é uma das coisas que eu acho que era prática no Porto e de repente deixou de o ser, muitas vezes, que era a troca dos extremos. O Brahim passava para a direita, por exemplo, e o miúdo passava para a esquerda. Pelo menos para baralhar. E o Porto fixou-se ali, e depois é assim, o Porto é muito forte nas laterais. E falta alguma magia no meio. E o Porto estava inspirado numérica no meio campo. Poderia haver outra, mas isto agora, no final do jogo, é muito mais fácil. Mas deixa-me cá então lançar ainda um outro assunto também, ainda referente naturalmente a este Futebol Clube Porto 0, Benfica 2, que tem a ver com, e agora usando o termo usado por Jorge Jesus, o Lopetegui ajudou Jorge Jesus porque, enfim, o Quaresma quando entra a 10 minutos ou 15 do final, faz ali uma revolução total na equipa do Futebol Clube Porto e quase que leva o Porto ao empate em várias ocasiões. Como é que um jogador como o Quaresma continua a ser guardado para os últimos 10 minutos? Pois, isso é que não se percebe. Eu acho que vamos acabar o campeonato sem perceber porque é que o Quaresma é utilizado tão pouco. E ainda por cima num jogo destes, e como o Tomás disse muito bem, com defesa esquerda com um amarelo, com o Quaresma a entrar mais cedo, com certeza que poderia forçar a expulsão. Mas o Quaresma, quanto a mim, já o tenho dito aqui em semanas anteriores, é um jogador que, moralizado, é uma mais-valia para o clube, não é? E o Porto estava a precisar realmente de um Quaresma, e isso me provou nos últimos minutos. O Porto carregou o Benfica e teve oportunidades para marcar, não é? Bolas no poste, na barra. Não sei, agora não me perguntes porque é que ele... Mas assim, tu como sportinguista vês isso muito facilmente. Já agora, os portistas, como é que veem um jogador que é tão... Eu vejo o Quaresma, para mim o Quaresma, eu sou sportinguista, eu nunca, não é pelo facto do Quaresma ter saído do Sporting, já muitos bons jogadores saíram do Sporting, claro, para o Porto, caso do Futre, caso
não é? E a gente sabe reconhecer o valor dos jogadores, e o Quaresma é um excelente jogador, não é? Tem aqueles problemas de disciplina, mas eu acho que neste momento dá-me a entender que o Quaresma já está mais calminho, não é? A fase, digamos, no início do campeonato estava mais nervoso, acho que agora já assentou. E acho que o Quaresma, neste momento, no Porto, o Porto precisa do Quaresma, realmente, porque a tal inexperiência de alguns jogadores, neste momento, a utilização do Quaresma, eu acho que vinha complementar exatamente essa lacuna do Porto, não é? Olha, mas um jogador tão importante como o Quaresma, que desequilibra tanto quando entra, porque é que entra só 10 minutos do fim? Bem, isso é uma relação, é relativo, e nós estamos a falar de uma situação em que só o treinador pode explicar. Porque há situações em que, repara, o Porto tem apostado ultimamente com resultados no Brahimi, Jackson e Telho. E tem dado provas. É evidente que o jogo não estava, talvez, a correr de feição, e o resultado implicava isso mesmo. Mas o treinador acredita sempre no atleta que tem a jogar. O Quaresma, sendo uma mais-valia que é, não é? Aliás, sabemos perfeitamente que é um elemento idolatrado pela massa associativa do futebol do Porto, tem justificado, quando entra, essa situação. Mas também, não vamos agora, até porque o Quaresma entrou aí muito bem, está realmente ligado aos grandes lances do futebol do Porto em termos de oportunidades. Está, sim senhor. E já em jogos anteriores. Inclusive na seleção portuguesa. Exatamente. Inclusive na seleção portuguesa. Por isso agora, é mais difícil perceber. O problema, não, mas isso é um problema técnico, porque o treinador trabalha diariamente e trabalha com um pensamento e com uma ideologia da equipa. E o Quaresma faz parte, se calhar, dessa ou não ideologia. faz parte. Não faz parte. Houve uma situação que todos nós sabemos no início da época, creio que está ultrapassada, e ainda bem, tanto para o clube como para o jogador, como para a equipa técnica. E eu penso que até foi mais um problema disciplinar. E neste momento o Quaresma, sendo uma mais-valia, hoje estamos a falar de uma situação em que pomos em causa o porquê do Quaresma só entrar nessa altura. Poderia entrar mais cedo, e se entrasse mais cedo estaria na origem dos lances. Portanto, isto tudo é muito relativo. Agora, que o Quaresma tem qualidade, é evidente, e está demonstrado, e ele está a demonstrar. E experiência. O Telho, ele substituiu o Telho. E o Telho tem estado também nos bons momentos do futebol do Porto, ultimamente. Nos bons lances. Tanto táticos, técnicos, como individuais. Agora, é tudo muito subjetivo. É muito relativo. Estamos a falar numa situação em que o problema aqui, o que está aqui em causa, é só o resultado. Foi negativo. E se fosse positivo, já não se falava. O Lopetegui já era um herói. Exatamente. Tomás, para encerrarmos este caso, Porto 0, Benfica 2, eu estou sempre a sublinhar este resultado porque o 2 não me agrada nada. Deixa-me só fazer-te esta pergunta. Agora o Porto está a 6 pontos e o Lopetegui diz: agora é que eu sei que vamos ganhar o campeonato. Assim, ele não foi feliz nas palavras que utilizou. Claro. Ele ali quis reagir de forma positiva a um sentimento quis dar força para o balneário, anímico complicado. Não é, obviamente, com uma derrota frente ao Benfica e um distanciamento de 6 pontos que o Porto agora vai ser mais candidato. Não faz sentido nenhum. E a primeira vez não, mas em muitos anos que o Porto perde com o Benfica e com o Sporting na mesma época. Sim, situações diferentes. Sim. Eu acho que ele, pronto, a gente já falou do jogo da taça, ele desvalorizou o Sporting e pagou, e bem, o preço da eliminação. Agora, frente ao Benfica, acho que é unânime considerar que o Porto não foi inferior. O resultado sim foi negativo e obviamente que isso tem consequências, porque, na minha opinião, 6 pontos são 6 pontos e podem se converter em 7. Obriga sempre o Porto a ganhar por 3, não é? E portanto é uma diferença significativa. Porquê? Porque eu acho que o campeonato está muito nivelado por baixo. Eu acho que, tirando 7 equipas, as restantes são de nível fraco. E com isto quero dizer que dificilmente as equipas ditas grandes vão perder pontos com essas formações.
E, portanto, apesar de faltarem tantas jornadas, e faltam muitas, para o final do campeonato... O Benfica vai perder, mas o Porto vai perder e o Sporting também. Sim, mas parece-me que quer Porto, quer Benfica, principalmente, vão perder menos vezes, comparativamente com outros campeonatos que achavam que eram mais competitivos, percebes? E, portanto, muito do desfecho deste campeonato se vai resumir consideravelmente aos jogos entre eles. E, obviamente, que 6 pontos obriga o Porto a não falhar. Agora o Porto não pode falhar mesmo. E eu vi muitos comentadores ao longo desta semana e das opiniões que eu ouvi, eu concordo com uma que foi também muito falado, que é assim, o Benfica só não ganha este campeonato se não puder. Porque não é o Porto que tem que, melhor dizendo, não é o Porto que tem a obrigação de ganhar o campeonato. O Benfica, da maneira como está, mesmo com as dificuldades, mesmo com as prováveis saídas que poderá haver, tem tudo, o Benfica tem tudo para ser campeão. Tem vantagem pontual, tem a vantagem de defrontar o Porto já numa fase final do campeonato e em casa. Portanto, há aqui um conjunto de fatores que a bola ou o campeonato está no lado do Benfica, percebes? Ao Porto, como terá, digamos... Queres tu dizer que só muita incompetência fará com que incompetência não, porque assim, o Benfica, se fosse o Benfica do ano passado, eu já quase que tirava a toalha ao chão. Quer pela qualidade que o Benfica apresentou o ano passado, quer pelos valores que tinha, quer pelas opções. Este ano não, e vimos que esta vitória do Braga acaba por colocar um pouco de água fria no calor dos benfiquistas, porque já se achavam que iam limpar tudo este ano outra vez. E também mostra que o Benfica sem o Luizão, por exemplo, é frágil, não é? O Benfica não tem... Rui, tu tiras 3 ou 4 peças ao Benfica e o Benfica é uma equipa banal. Exatamente. Tiras o Enzo, tiras o Salvo, tiras o Gaetan, tiras o Luizão. Que Benfica é que tens? Pois. E hoje não tivemos Salvo e não tivemos Luizão. E tu no meio campo, Enzo, arriscas-te a perder o único pilar daquele meio campo, que é o Enzo. Porque o Grego, por muito bom rapaz que seja, não é um jogador para das melhores. O Ruben Amorim, pronto, para mim, daquelas opções que poderão vir depois das lesões, é aquele que me parece que será mais equilibrador para o meio campo. Mas o Benfica vive muito das suas individualidades, e são 3 ou 4, percebes? E se as coisas começam a correr mal, complicado. Muito bem, está lançado, então, ou está falado, este caso do Futebol Clube Porto Benfica, da Taça de Portugal, em que o Benfica se vê fora da taça e é menos, digamos que uma das apostas agora para Jorge Jesus. E agora temos a Europa que está confinada, digamos assim, a 2 clubes na Liga dos Campeões do Futebol Clube Porto, que ganhou a sua série e muito bem, portanto um Porto completamente diferente na Europa, e por outro lado um Sporting que vai à Liga Europa e quase que conseguia também ficar na Liga dos Campeões. Vamos analisar os jogos que por aí vêm, começando se calhar ali pelo Mário. O Wolfsburgo com o Sporting, se bem que eles perderam agora, precisamente este último jogo. Mesmo final, 2-2. Quando é que foi o jogo? Mas empataram, Foi ontem. Ontem. Pronto, então é isso. Estava com a ideia que tinha. Mário. Mas então, mas digamos que este era o clube que os sportinguistas menos quereriam ao contrário do Futebol Clube Porto, que continua a ter muita sorte com os sorteios. Vamos ver. É assim, nós continuássemos na Liga dos Campeões, Iam jogar com o Real íamos ser Madrid. cilindrados pelo Real Madrid. Exatamente. Que é o termo. Ou não? Não, íamos ser, com certeza que sim. Não vamos. E foi Agora o Real vai se vingar do Schalke. Em relação ao adversário que nos calhou, é mais um alemão. Não vai ser fácil. Mas desta vez acho que não tem o patrocínio do russo. Mas é sempre difícil. E vamos, o Sporting vai encontrar um Wolfsburgo, quer dizer, numa fase em que o Sporting não vai estar com certeza
da mesma forma como entrou na primeira fase Há uma coisa, da Liga dos Campeões. o Wolfsburg vai estar com o campeonato parado durante o mês de janeiro, portanto, falta de ritmo poderá ajudar o Sporting nesse campo. Pode ser que sim, pode ser que não, vai depender de muitos fatores, vamos ver também se o Nani sempre fica ou sai, são sempre fatores que podem condicionar o rendimento do Sporting. Contudo, quer queremos que não, o Sul está em segundo lugar, quer dizer, Estás a tirar a toalha ao chão? Não estou a tirar a toalha ao chão, estou a dizer que é um adversário difícil, que o Sporting tem que respeitar, tem que encarar, e não vamos aqui dizer que as coisas são fáceis, que não são, quer dizer, vamos ser realistas. O Sporting, para passar esta eliminatória, tem que se concentrar nos 2 jogos, tem a vantagem do primeiro jogo ser na Alemanha e, digamos, o segundo... É a única vantagem que eu vejo, digamos, nesta eliminatória, o Sporting poder resolver a questão no seu terreno, mas vai ser uma eliminatória muito difícil, não estou muito eufórico. O Sporting com certeza tem as suas armas, mas não vai ser fácil passar este obstáculo. São 2 equipas muito verdes. São muito verdes. O mais claro que mais... Exatamente. Falta-se ver qual é o verde da esperança. Em relação ao Porto, é assim, eu acho que o Porto, acho que o Basileia, acho que era o adversário que o Porto queria, não é? Não é? Também não. Preferia o Chelsea. Sim, é capaz, eu acho que sim, ou o próprio Leverkusen, exatamente. Agora, mas o Porto tem condições para passar essa eliminatória, quer dizer, não vamos agora... eu sempre disse aqui que a primeira fase de grupos do Porto, não achei que o Porto tivesse, não tirando o mérito à campanha que o Porto fez uma excelente campanha, mas encontrou equipas que eu acho muito macias. Eu não estava à espera de um Atlético Bilbao tão frágil. Só agora é que o Atlético Bilbao começa a dar sinais daquela equipa que nos habituou, não é? E o Porto, pronto, acabou por, digamos, não encontrar assim no grupo um adversário de peso, não é? Para que a gente pudesse tirar algumas dúvidas em termos do que o Porto podia valer a nível europeu. Agora começam digamos, as eliminatórias. E pronto, mais uma vez o adversário, eu acho que é um adversário que o Porto tem todas as condições para passar. É evidente que não pode ir para lá convencido que são falas contadas, porque dá maus resultados, mas acho que o sorteio neste caso foi mais favorável ao Porto do que ao Sporting. E depois, tal como dizíamos há pouco, Hermógenes, o Basileia também para durante o mês de janeiro, o campeonato tira ritmo à equipa do Basileia, e isso pode ser também um fator importante para que o Porto possa seguir em frente. Sim, mas estamos a falar, mais uma vez vou falar em termos relativos, até porque quando uma equipa que vem, estamos a falar de campeonatos muito competitivos, quando há, aliás, é normal nesta altura do ano esses campeonatos pararem devido ao tal problema do inverno, não é? Mas também não é fácil estarmos a falar nessa situação, até porque as equipas não param, treinam. Claro, o ritmo competitivo com os adversários é que é diferente. Podem também ter vantagem física, no aspecto físico, porque estão menos cansadas do que... Enquanto o português mantém-se e vai jogando, vai haver o seu cansaço, há jogadores... Agora, está em causa também a grande qualidade dos plantéis. Por isso mesmo que o Porto e o Sporting têm que ter plantéis para esta fase, nesta altura, devido à exigência dos campeonatos, ou seja, das provas em que estão inseridos, ter capacidade de resposta a esses jogos. E creio que neste momento, portanto, o sorteio é normal. Não vamos estar antes do sorteio e agora após o sorteio estar a falar de que o Porto teve sorte ou o Sporting azar. Não. Quando acontecer o jogo é que podemos admitir isso. Até porque o futebol é fértil e em muitas situações as equipas menos cotadas teoricamente surpreendem, não é? O caso do Basileia surpreendeu o Liverpool, que era favorito. Claro. Portanto, e mesmo contra o Real Madrid... Exatamente, portanto, demonstrou qualidade e é uma eliminatória. O Porto tem essa qualidade, tem realmente pergaminhos nesta competição também, mas tem que demonstrar, não é? E esperemos que seja um dia bom para o Porto, portanto, principalmente nos 2 jogos.
o Porto joga fora. Aliás, eu quero referir que o Futebol Clube Porto, quando foi campeão europeu, praticamente jogou sempre em casa, nas eliminatórias. E agora começa a jogar fora, não é? Com o Basileia. Esperemos que isso seja também... Que a coisa corra bem. Exatamente. O Sporting, estamos perante uma equipa que, teoricamente, em termos de cotação, em termos de passado, não é um clube, não é uma equipa que demonstra ter grandes conquistas, mas está numa fase, nesta altura, que só está atrás do Bayern de Munique. Mas se fôssemos para aí, o Sporting nem consta da lista das equipas europeias, por isso. Não. É melhor nem falarmos. Não, estamos a falar nos momentos atuais. Por isso, temos que nos cingir ao momento atual. Exatamente. Agora, não vamos, nem as previsões ainda não deram realmente relevância ao favoritismo de qualquer das equipas. Claro. Não é? E o Porto também não tem total favoritismo. Dizem que o Porto teve sorte num sorteio, não vou muito por aí. Não é? Agora, se formos a falar em termos de quem é que poderia, em termos de sorteio, como que o Mário falou, por à prova com outras equipas, quem seriam as outras equipas? PSG, Bayern de Munique, Chelsea, Real Madrid, Barcelona, por amor de Deus, quer dizer, vamos ver essa situação. Nesta altura, o Porto não tinha favoritismo nenhum se for qualquer dessas equipas. Claro. E agora tem algum. Não, e agora tem algum. Portanto, Tomás, há pouco dizias que davas a entender que o Basileia não era daquelas equipas que tu querias. Porquê? Porque o treinador é português e conhece o futebol português, porque o Basileia acaba por ser um outsider, digamos assim. Digamos que o Basileia está... divide a linha entre as equipas segundas classificadas mais fortes e as segundas classificadas mais fracas. E de facto, de lote de segundos classificados, sim, mas daquilo que eu vi dos jogos da Liga dos Campeões, penso que o Schalke, sim, era uma equipa muito mais acessível para o Porto. Quanto a este Basileia, é campeão na Suíça há vários anos, lidera novamente o campeonato e não há nenhuma outra equipa da Suíça que lhe faça sombra. É uma equipa que é orientada pelo Paulo Sousa, como nós sabemos, mas é uma equipa que vale pelo seu conjunto. Tem algumas individualidades na sua frente de ataque, mas é uma equipa muito aguerrida, muito forte taticamente, muito agressiva fisicamente, e principalmente no seu estádio é uma equipa muito perigosa e muito complicada. Sendo uma equipa que vale pelo seu conjunto, torna-se mais complicado para o Porto saber explorar as suas facilidades, porque é uma equipa muito equilibrada. O único senão deste sorteio, e eu acho que isso pesa muito na cabeça dos portistas, mas e principalmente do treinador e dos jogadores, é que o Porto tem a obrigação de passar. Basileia continua a ser um outsider, como foi até aqui. Mas essa obrigação pode ser um problema para aqueles Pode ser um problema. Para mim, a opinião pode ser um problema, porque o Porto, nas campanhas que foi fazendo até às conquistas europeias, a partir de uma determinada altura nunca era favorito. Conseguiu ultrapassar os seus adversários, pode ter tido alguma sorte nos sorteios, mas sempre partiu como um outsider. Eu até me lembro da final da Taça UEFA, aquela épica final frente ao Celtic. O Porto não era favorito, que foi aqui em Sevilha. Sim. Portanto, o facto de ser favorito pesa, claro que sim, mas poderá ser um peso benéfico se os jogadores conseguirem interiorizar isso. Se o Porto for inteligente, se o Porto valer pelo seu conjunto, se o Porto for igual a si próprio, sim, acredito que o Porto, com maior ou menor dificuldade, vai passar este adversário, e depois até tem um sorteio agradável para os quartos de final. Penso eu que até nesse emparelhamento o Porto não foi infeliz. Penso que calhará a vencedor do Mónaco com o Arsenal. Portanto, mesmo este emparelhamento acabou por ser positivo para o Porto. Agora, muito do desfecho desta eliminatória vai se decidir na Suíça. Se o Porto, porque o Basileia é uma equipa muito, muito bem taticamente,
se eles vencerem lá, eles vêm para o Dragão jogar como o Benfica jogou contra o Porto, na retranca, explorar o contra-ataque. Torna-se muito complicado furar defesas tão agressivas e tão compactas desta forma. Se Porto conseguir um resultado positivo na Suíça, fica mais perto, na minha opinião, de passar esta eliminatória. Quanto ao Sporting, o Sporting foi muito infeliz, na minha opinião. Eu acho que do lote de equipas que poderiam ser ao Sporting, saiu a equipa mais forte. Este Wolfsburgo é uma equipa que, claro, que o Bayern de Munique é estratosférico, não conta para este campeonato, mas do lote das equipas ditas grandes da Alemanha, é uma equipa que, sem ter grandes vedetas, é uma equipa que joga muito bom futebol. E mesmo com a má forma do Dortmund, eles foram ontem e tiveram a perder e conseguiram chegar ao gol. Portanto, é uma equipa com muita qualidade. E o Sporting não foi muito feliz, na minha opinião. Muito bem, vamos ficar à espera então. Só dizer isto que pode afetar um pouco estas contas. É assim, quer na Alemanha, quer na Suíça, os jogos para o campeonato começam 15 dias antes destas provas. O Porto joga a 18 de fevereiro, salvo erro, eles começam o campeonato no início. Só que é um Sporting Porto no meio das duas eliminatórias. E pode condicionar também. Pode pesar. Somente para o Porto, se estiver na luta pelo título, ou se ainda se continuar na luta pelo título, já não vai haver aquela possibilidade de fazer descansar alguns jogadores entre as eliminatórias e, portanto, Porto condicionar. Muito bem, vamos ficar então à espera do mês de fevereiro de 2015 para ver o que é que acontece tanto na Liga Europa como também na Liga dos Campeões. Vamos também olhar muito rapidamente. Olha, uma declaração de Sérgio Conceição sobre o jogo de hoje. Não era fácil jogar aqui, sobretudo depois das declarações de Jorge Jesus. Tem toda a razão. Tem toda a razão. É, não é? É por aí. É uma bofetada de luva branca que o Sérgio Conceição dá. Porque o Jesus tentou intimidar e deu-se mal. Jorge Jesus, por outro lado, diz: estou muito contente com a minha equipa, jogamos muito bem, faltou eficácia. Eu pensei que ele ia dizer que agora é que ainda vai ganhar a taça. Só faltou dizer isso. Aliás, eles abraçaram-se no jogo, portanto, apenas discussão lá. Vamos só falar muito rapidamente do Campeonato Nacional de Séniores. Vizela 1, Varzim 0. Este resultado para o Varzim pode ser, digamos que, aquilo que dizia há pouco também o Mário, de que a água fria na cabecinha dos benfiquistas é muito bom. Esta água fria na cabecinha dos varzinistas acaba por ser também bom, ou nem por isso? Eu acho que para o Varzim não precisava bem desse balde de água fria. Eu acho que depois da equipa ter conseguido ascender à liderança, era importante manter principalmente esta, quiçá, invencibilidade e conseguir chegar ao final do campeonato com o mínimo de pontos perdidos possíveis. O que é certo é que esta derrota acabou por deitar um bocadinho a moral do Varzim abaixo. Claro que... E agora há 3 candidatos para 2. Sim, já se esperava. Agora, é assim, era uma derrota que não estava nas minhas contas, muito sinceramente. Achava que o Varzim, pelo menos, poderia ser com empate. E isto, se os jogadores e a equipa técnica já estavam pressionados, mais pressão tem agora e, portanto, é, digamos, tolerância zero. Eu acho que o Varzim, já no domingo, deve voltar às vitórias e, pronto, posicionar-se num dos 2 lugares que dê acesso à segunda fase para conseguir então a subida da divisão. Sim. Muito bem. Mário, como é que tu viste esta derrota do Varzim? Nós tínhamos dito aqui a semana passada que o Varzim não tinha muita mais margem para claudicar nestas jornadas que faltavam, não é? E foi precisamente ao Vizela que o Varzim perdeu. Portanto, perdeu outro candidato, não é? Outro candidato, um candidato direto, perdeu o primeiro lugar e agora encontra-se numa situação que tem que andar atrás do prejuízo e, como o Tomás disse muito bem, agora não há margem mesmo para o Varzim errar. E isso pode causar alguma pressão nesta fase final, porque o Varzim já nos habituou a bons jogos, mas também já nos tem habituado exatamente ao contrário. Quer dizer, o Varzim passa quase de uma semana do 8 para 80 ou vice-versa, quer dizer. E acho que o Varzim não pode estar nesta inconstância, que o Varzim tem que ser uma equipa constante, tem que encarar jornada a jornada, definir bem o seu caminho, definir o seu objetivo, e se aqui há 2 ou 3 jornadas o Varzim tinha as coisas mais ou menos definidas e tinha, digamos, a via aberta,
Neste momento tem as coisas mais complicadas, embora não esteja fora da luta, mas tem que ter, digamos, cautelas redobradas e não pode dar-se ao luxo de perder pontos assim, não é? E a resposta, Hermógenes, tem que ser já no domingo? Sim, é evidente que o Varzim, desde o início da época, tem demonstrado e justificou e tem justificado ser um sério candidato, e eu já afirmei e reafirmei de que realmente é a série mais competitiva, e a classificação assim o diz. O Varzim, o Vizela, o Famalicão são equipas, até o Felgueiras, candidatas. O Varzim teve jogos bons, com qualidade, com resultados de qualidade, mas também vamos ver que o Varzim já perdeu 3 jogos praticamente. Praticamente não, é realidade. Perdeu em Felgueiras, perdeu em Oliveirenses, sabe? Foi. E perdeu agora em Vizela, mas perdeu perante o candidato também. Portanto, e também pelo que vimos ontem o Felgueiras contra o Sporting, o Vizela, se calhar também, que não vamos dizer exatamente, Vizela, não, até porque reparem, neste momento, e o Vizela tem neste momento um gol average superior ao Varzim. E o gol foi de penalti e terá sido Pronto, penalti. mas o Vizela neste momento até está com um gol average superior ao Varzim. Mas o Varzim tem qualidade suficiente para manter essa candidatura. Exatamente, não pode andar a oscilar. Portanto, o próximo jogo... Até porque depois ainda vem uma segunda fase que vai ser muito mais complicada. Não, mas isto são o Varzim como candidato. Eu estou a falar do Varzim, mas falo em relação geral, em termos aos candidatos em várias competições. Tem sempre acidentes de percurso. E este acidente de percurso pode ser até, enfim, normal perante um candidato. É um jogo bem disputado, 2 equipas muito iguais, em que o Vizela venceu. Agora o Varzim tem que manter a situação, tem que manter a situação e que este resultado não pese em termos anímicos, não pese em termos de níveis de confiança, porque o Varzim tem que manter os níveis de confiança, porque tem qualidade. E, portanto, faço votos que o Varzim rapidamente consiga manter a posição que ocupa. Muito bem, Varzim que esta manhã visitou a Santa Casa da Misericórdia, Varzim que amanhã tem Assembleia Geral, não sei se... Tomás, se queres, se pode esperar muito esta Assembleia Geral ou é apenas mais um? Acho que é apenas mais uma. Cada vez menos, ou melhor, cada vez mais vezes vão menos sócios às Assembleias de Clube e os que vão geralmente são os velhos lobos do mar, habituados, digamos, a ir atrás do clube e a apoiar o clube. Eu penso que acho que os adeptos do Varzim estão mais expectantes naquilo que é o comportamento desportivo da equipa e quer que a equipa vença acima de tudo e consiga subir a divisão. O facto de ser sessões de cariz contabilístico e administrativo, penso que não suscita grande interesse por parte dos adeptos. Penso que também anda uma espécie de paz santa no Varzim relativamente a vozes contra direções, portanto, aqui vai ser uma sessão tranquila, pouco participativa. Eu acho que na mente dos adeptos está sim o jogo de domingo e esperemos nós a soma de mais 3 pontos para o campeonato. É a resposta do Varzim em campo. Mário, não sei se queres também, mas é por aí. Concordo perfeitamente, acho que não há. Muito bem. Não há a haver novidades nessa Assembleia. Estamos a chegar ao final do nosso programa. Vamos, como sempre, também fazer aqui os prognósticos da jornada deste fim de semana, em que temos de regresso Campeonato Nacional e vamos ter um Nacional Sporting. Tomás. Complicado. Eu vou apostar num 2-1 para o Sporting. Eu também é um jogo complicado, jogo sempre difícil na Madeira, e vou para o empate, vou pelo Tomás também 1-1. Muito bem. Depois temos um Futebol Porto Setúbal. 2-0 para o Futebol Porto. 4-0 para o Porto. Eu vou com 3-0 para o Porto também. Temos ainda um Benfica Gil Vicente. 3-0 para o Benfica. Vou apostar numa surpresa, 1-1. Eu vou apostar no Benfica, 5-0. Temos um Rio Ave Belenenses. Já agora referir que o Rio Ave conseguiu um excelente empate em Guimarães na passada jornada. Também um jogo muito difícil para o Rio Ave. Rio Ave Belenenses está a com 1-1. Se jogarem aqueles dois. Jogo de certeza absoluta. Agora já. Sendo um jogo difícil, eu acho que o Rio Ave vai acabar por ganhar. 2-1. 2-1. Eu creio que o Rio Ave vence 2-0.
Muito bem, depois temos ainda o Varzim Amarante. 3-0 para o Varzim. 3-0 para o Varzim. 3-1 para o Varzim. 3-1 para o Varzim. Bom, estamos a chegar ao final do nosso programa. Desculpa. Claro que normalmente esquece o comentador, esquece sempre de. Já estou à frente. Enfim, eu não estou à espera da bota de ouro, mas pelo menos a bola de prata. Quer dizer, eu creio que o Varzim vence 4-1, que é favorito. E além de ser favorito, precisa do resultado para os seus simpatizantes e a massa ativa, como têm acompanhado, não vão, neste momento também, vão continuar a apoiar, até porque o Varzim tem feito um excelente campeonato. Muito bem, e agora sim estamos a chegar ao final do nosso programa, porque é o último programa de 2014 e nós vamos apenas voltar no dia 8, já depois de Reis, da passagem de ano. Vamos com certeza deixar aqui a oportunidade aos nossos convocados para deixarem o espírito natalício, o ano novo que aí está a chegar, para que possam deixar a sua mensagem precisamente de Natal e de Ano Novo para todos aqueles que estão desse lado e que são os nossos espectadores. Mensagem para já então de Tomás. Espectadores e não espectadores, que eu realmente... Os espectadores não. Camões deve estar a dar umas voltas valentes ainda, não sei como. Então desejo a você que está aí desse lado, a todos os espectadores da Norte Litoral TV, um santo e feliz Natal e um 2015, se possível, melhor que este que agora está a terminar. Saúde, paz, alegria e felicidade é o que mais vos desejo. Muito bem, ficou a mensagem do Tomás Postiga, a mensagem agora também do Mário Ferreira. A minha vai ser totalmente diferente. Eu desejo um bom Natal a todos os adeptos, sportinguistas em particular, e amantes de futebol, e a quem nos ouve, um bom ano, e que a nível futebolístico haja paz no futebol e que se consiga realmente, de uma vez por todas, pôr de lado o que não faz parte do futebol e trazer só para o mundo do futebol o que é do futebol. Está aí agora o Hermógenes. Estamos numa quadra em que é familiar, não vou falar em termos esportivos, é uma quadra natalícia e a todos desejo umas festas felizes, com muita saúde, paz, alegria e portanto, consigam tudo o que desejam. É isso, meus votos, e que continuo como convocado, continuem com atenção à Norte Litoral TV. Muito obrigado também. Bom, e hoje não tivemos aqui connosco o Pedro Casanova, porque está em família, mas vamos tentar que ele esteja connosco numa mensagem de Natal, exatamente pelo telefone. Pedro, a mensagem de Natal também para todos os nossos ouvintes, telespectadores. Estou, Pedro, podes falar, Pedro, estamos à espera da tua mensagem. Não poder deixar neste último programa do ano, apesar de não poder fisicamente estar, desejar a todos um ótimo e feliz Natal e um 2015 recheado de sucessos a todos vós e a todo o auditório da Norte Litoral TV. Um abraço, Pedro. Um abraço a toda a gente e naturalmente toda a equipa da Norte Litoral TV, dos convocados aí para casa também, os votos de que tenham acima de tudo um santo e feliz Natal, desligar aqui desta chamada, um santo e feliz Natal, que tudo corra pelo melhor e que 2015 traga sobretudo na vida de cada um de nós muitas vitórias. Isso é o mais importante. Grande abraço, boas festas e até para o ano.